Boa noite, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos, tá? Continuando o que foi proposto a nós pelo pastor Marcos e pelos irmãos que estão conduzindo, né, a escolha dos estudos durante os domingos, as exposições. Então, para quem não sabe, nós estamos expondo os profetas menores, tá? Já expomos Amós, né, desde o início do ano, foi uma bênção. Jonas também, Deus falou muito aos nossos corações. E hoje nós vamos expor aquele que, na verdade, é o primeiro dos profetas menores, né? Quando nós estamos falando também de ordem aqui nos livros e ordem cronológica também. Amém? Também o profeta que maior tempo, né, de ministério teve. Amém? Vou pedir para os meus irmãos para que vocês abram o livro de Amós, capítulo 1. O propósito dessa exposição nessa noite é talvez dar um panorama geral do livro e introduzir... Não, perdão. Oséias, capítulo 1. Amós, capítulo 1. E introduzir aos irmãos o livro de Oséias. Amém? O propósito nessa noite não vai ser expor completamente o capítulo 1, tá? Mas trazer uma introdução ao livro. Quando todos os irmãos acharem, por favor, digam amém, a gente possa continuar. Amém? Todos os irmãos acharam? O texto vai dizer assim: o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavalheiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Somente até o verso 9. Senhor Deus, nesse momento nós estamos diante de Ti, Deus, diante da Tua palavra nessa noite. Queremos, Senhor Jesus, clamar a Tua misericórdia sobre nós. Quando nós lemos, Deus, essas palavras, quando nós estamos diante, Deus, do que o Senhor usou os profetas para anunciar ao povo de Israel, Deus, nosso coração, Senhor Jesus, se enche de temor, Deus, muitas das vezes de tristeza, por nos vermos, Deus, nas mesmas situações, muitas das vezes, por enxergarmos, Deus, o quanto nosso coração, Deus, ele é mentiroso, Deus, ele é enganoso, o quanto nós somos, Deus, como o povo de Israel, teimosos, Deus, o quanto às vezes nós nos viramos, Senhor Deus, de costas para Ti e abraçamos as nossas idolatrias, Deus. Por favor, nos perdoa por isso, Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus. Não queremos que o Senhor diga para nós que nós não somos mais o Teu povo. Não queremos, Deus, que o Senhor vire o rosto para nós. Por favor, Deus, nos abençoa nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, porque ela vem para quebrantar os nossos corações, nos mostrar a Tua verdade, nos mostrar, Senhor Deus, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu poder, e mostrar também os nossos pecados, Deus.
expõe, Senhor Deus, os nossos corações nessa noite, a Tua palavra. Lança a luz aos nossos corações, Deus. Quebra, Senhor Deus, o nosso duro coração, a nossa dura cerviz nessa noite, para a Tua glória. Que nós saímos daqui transformados, Deus, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Bom, não podíamos deixar de falar, né? Hoje estamos num domingo muito especial. Hoje completamos 504 anos da Reforma. Percebo que de poucos anos para cá, essa data talvez tenha perdido um pouco de importância para nós, né? Mas queria incentivar os irmãos que ainda não conhecem muito sobre a Reforma, não entendem exatamente o que foi, que busquem saber, busquem o conhecimento, busquem estudar a história desse acontecimento. Para quem não sabe, basicamente, há cerca de 504 anos atrás, um homem sozinho levantou um dia e simplesmente ele vivia em 1517, no auge do Império da Igreja Católica, certo? Esse homem ele decide pregar na porta de uma capela na Alemanha 95 teses contra as indulgências. Isso, na verdade, foi o pontapé inicial para que houvesse, para que nós existíssemos, para que nós estivéssemos aqui sentados hoje. Nós sabemos que durante toda a história da igreja, Deus conduziu com poder, de forma soberana, a história do seu povo. E através desse evento, hoje, nós estamos aqui. Isso significa apenas um marco na história da igreja, num sentido histórico? Na verdade, não, meus irmãos. Isso significa o triunfo do Evangelho, o triunfo da verdade de Deus. O que aquelas marteladas naquela porta daquela capela significavam era, na verdade, o início de um avivamento, o início de uma nova era. Um homem que vivia dentro da Igreja Católica, ele vivia no que nós podemos dizer que, na verdade, era a parte da nata da sociedade da época, um homem que era letrado e que tinha acesso a conhecimento, tinha acesso à educação, ao mundo acadêmico. Isso era uma coisa absolutamente restrita a uma parcela muito pequena da população daquela época na Idade Média na Europa. Entende? Deus usa esse homem um dia lendo um texto que diz que o justo viverá pela fé. E esse homem que, na verdade, era atormentado pelo peso que carregava nos seus ombros, era atormentado pelos seus próprios pecados, ao perceber que ele era absolutamente depravado e pecador, Deus era completamente santo, justo. Ele não via uma perspectiva de estar puro diante de Deus. Ele não via uma perspectiva de conseguir se justificar diante de Deus, sendo que a todo momento ele se via pecando novamente, mesmo depois de se humilhar, mesmo depois de pedir perdão a Deus, mesmo depois de cumprir penitências. Mas de repente Deus lança a luz no coração desse homem através desse verso que diz: o justo viverá pela fé. Isso deu início à libertação de um povo, no sentido de que aquelas pessoas foram libertas do jugo, da escravidão, que é acreditar que o homem pode se justificar através das suas próprias obras. Não existe, meus irmãos, um jugo maior do que esse, um jugo mais pesado do que esse. Pensar que talvez por alguma coisa que eu faça, por alguma coisa que eu compre, Deus vai se tornar favorável a mim. Isso não é verdade. Então a reforma protestante significa isso. A verdade de Deus, de que o próprio Cristo é quem nos justifica, é quem nos salva, e que nós não temos nenhum mérito nisso, e que essa verdade é capaz de libertar o homem. É isso que a reforma protestante significa, o triunfo dessas verdades, o triunfo do Evangelho. Então, nessa data, o que nós temos que fazer é pensar no que a justificação pela fé realmente significa e como que nós temos aplicado ela em nossas vidas. Pensar também em algumas verdades que, nesse contexto, acabam sendo não tão centrais, mas que são igualmente importantes, que é: Deus governa a sua igreja, Deus governa as eras, os impérios. Vocês imaginem um homem sendo perseguido pela maior potência
militar da época, que era a Igreja Católica. Eles eram um império. Os príncipes deviam prestar satisfações à Igreja Católica. Esse homem, pela graça e pelo poder de Deus, desafia tudo isso por acreditar na verdade do Evangelho. Amém? Então, vamos refletir nesse dia no que a justificação pela fé significa para nós. Lembrar do que Paulo disse, que viver achando que eu posso me justificar diante de Deus por conta das minhas obras, por conta dos meus momentos de devoção à obra de Deus, isso na verdade é viver como um escravo. A liberdade que Cristo nos dá é de conhecer a sua verdade, que o que nos justifica diante de Deus é a fé. A fé nas obras de Cristo na cruz, a fé na vida de Jesus, a fé de que Jesus é homem, mas também é o Filho de Deus. Amém? Então, para começarmos o livro de Oséias, eu vou tentar dar um breve panorama histórico e geográfico para os irmãos, tá? Sobre o livro, tá bom? Vamos lá, para quem não sabe, Oséias está situado mais ou menos no ano de 755 a 710, tá? Ou 715. Então a gente está falando de um profeta que teve um tempo de ministério de aproximadamente 40 a 50 anos. Dentre os profetas maior, é o que parece ter mais tempo profetizando, tá bom? Para quem não sabe, nessa época, o povo de Israel era dividido entre o reino do norte e o reino do sul, tá bom? Depois da morte do rei Salomão, seu filho Jeroboão foi o responsável para que houvesse esse racha. Eu não vou entrar nos detalhes históricos, nos pormenores. Com o reinado de Jeroboão, o povo de Israel ficou dividido em duas nações. O reino do norte, que é chamado Israel. Então, toda vez que eu falar agora Israel, vocês vão pensar reino do norte. O reino do norte, que era Israel, cuja capital era Samaria, onde estavam as 10 tribos. Tá? Que 10 tribos eram essas? Vamos falar já disso. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, era formada pela tribo de Judá e pela tribo de Levi, que na verdade cumpria o serviço do templo, né? Cumpria um serviço de devoção total a tudo que os irmãos possam imaginar, manter o templo, né, em relação à lei cerimonial e tudo mais. Então, nessa época, nós tínhamos as 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Bom? Então, a gente consegue perceber aqui no verso 1 a extensão do ministério de Oséias, quando nós vemos uma série de reis sendo citados, né? Olha a quantidade de reis que eles falam. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, do sul, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, 90% do ministério do profeta Oséias, que é nascido no Reino do Norte, ou seja, em Israel, cuja capital é Samaria, acontece durante o reinado de Jeroboão II. Então, Jeroboão II, neto de Salomão, tá bom? Seu pai Jeroboão, no reino dele é que acontece a divisão do povo de Israel entre Reino do Sul e Reino do Norte, ok? Então, o rei Jeroboão II, que está reinando na época de Oséias, ele reinou durante 41 anos, ok? Durante esses 41 anos, o que havia ali, o contexto político, militar do povo de Israel, era um contexto de muita estabilidade, ok? As fronteiras foram restabelecidas, eles não estavam perdendo seu território e eles estavam também gozando de uma fartura, eles estavam em meio a uma prosperidade financeira, tá bom? Em contrapartida, o estágio espiritual em que eles se encontravam era de total declínio, então eles estavam completamente longe de Deus. Havia adoração a outros deuses dentro ali do Reino do Norte, certo? O Reino do Norte, na verdade, começou a induzir a adoração a falsos deuses. O Reino do Sul começou a induzir o Reino do Sul a adorar falsos deuses.
Então, eles, na verdade, são os precursores da idolatria generalizada no povo de Israel. Nós vamos ver aqui no texto que Jeroboão I, ok? Pai de Jeroboão II, que está reinando na época de Oséias, ele é citado sempre na Bíblia como aquele a quem fez Israel pecar. Então, ele é responsabilizado em 2 Reis como o homem que fez com que Israel se desviasse dos caminhos de Deus. Jeroboão I, pai de Jeroboão II, que está reinando na época de Oséias. Beleza? É um pouquinho complicado, mas os irmãos vão começar a entender. Então, tem prosperidade, tem paz, tem estabilidade política, mas o povo está completamente distante de Deus. Então, tem tudo o que uma nação pagã gostaria de ter, certo? Não tem a presença de Deus. E a falta da presença de Deus e os constantes avisos e repreensões dos profetas não tem sido suficiente para que o povo se arrependa. Amém? Nesse mesmo período, para os irmãos terem noção, o povo de Israel, o Reino do Norte, começa até mesmo a fazer alianças militares com a Síria e com o próprio Egito. Curioso, né? Deus olhando para isso, né? Como seria. Eles ficaram 430 anos debaixo do jugo do Egito. Toda vez que Deus queria relembrar o povo de quem ele era, ele remete ao Egito, à libertação do Egito. Ele diz assim: eu sou o Deus que livrou vocês da mão do Egito. Então eles começaram a fazer alianças militares com povos pagãos. Durante todo o Antigo Testamento, a lei cerimonial e a forma com que Deus trata o povo aponta para uma única direção, que é o quê? Vocês são a minha nação. Vocês são separados para mim. Vocês são completamente diferentes de todas as outras nações. Eu não quero que vocês se misturem com as outras nações. Eu não quero que vocês se casem com as mulheres deles. Não quero que vocês adorem os deuses deles. Não quero que vocês vivam como eles. Percebem? Isso é mais uma afronta a Deus. Eles deixam de confiar no poder e na soberania de Deus para guardar eles e começam a fazer alianças militares com essas outras nações a fim de que eles garantam, se sintam garantidos contra possíveis invasões, né? Eles garantam a soberania nacional. Oséias também é contemporâneo de Isaías e de Miqueias, tá? No verso 15 do capítulo 4 e no verso 15 do capítulo 7 também, a familiaridade com que Oséias fala do Reino do Norte. E no capítulo 7, verso 15, ele diz: o nosso rei, quando ele quer falar sobre Jeroboão II, deixa claro que Jeroboão, na verdade, não tinha nascido no Reino do Sul, em Judá, ok? Ele realmente tinha nascido no Reino do Norte, tá bom? Ele é contemporâneo de Amós, que nós estudamos há pouco tempo. Amós nasceu no Reino do Sul e estava profetizando ao Reino do Norte, tá bom? Significa Oséias, né? O título do livro, que na verdade é o nome do profeta. No grego, Oséias significa Jesus. Em hebraico, significa salvação. Quanto mais nós nos aprofundarmos no estudo do texto, os irmãos vão ver que não poderia haver nome melhor para Oséias. Tá bom? Então, o tema principal do livro de Oséias, que mais vai ser ressaltado durante todo esse nosso estudo, que mais vai ficar claro, é o amor incondicional de Deus pelos seus filhos. Ok? Nós vamos ver o juízo de Deus sendo exercido, nós vamos ver os profetas repreendendo o povo de Israel, chamando o povo de Israel ao arrependimento, e ao mesmo tempo que vai ficar claro é que, apesar de todos os pecados do povo de Israel, apesar de toda a maldade, de toda a corrupção, Deus continua amando aquele povo, de uma forma que nós não conseguimos explicar. Amém? Passando a parte da introdução, o contexto histórico, tá, do livro e político também vai ficar mais claro lá em 2 Reis, do capítulo 14 ao 20. Não vai ser possível nós lermos tudo isso aqui, tá? E também em 2 Crônicas, capítulo 26 ao capítulo 32. Tá bom? Já nós vamos passar um pouquinho por esses textos aí.
De início, antes de nós prosseguirmos no capítulo 1, vamos lá para 2 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 6 também, para a gente ter um contexto melhor. Vai dizer assim. Vamos ler? Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelo rei de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, e edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagem de fundição. 2 bezerros fizeram, um poste ídolo, e adoraram todo o exército dos céus, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos, olha só o que eles fizeram. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e ali fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor, e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel, em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, aonde permanece até o dia de hoje. Meus irmãos, olha que cenário desolador e triste é anunciado aqui. Esse texto, ele fala sobre o exílio de Israel. Esse texto anuncia, ele conta que Israel foi levado pelos assírios, e logo após os primeiros versos onde isso é contado, ele vai explicar o motivo. Então aqui nós vimos o escritor de segunda Reis contando exatamente por que Israel foi levado cativo. Eles chegaram ao ponto de sacrificar suas filhas e seus filhos para falsos deuses. O povo hebreu estava completamente
dominado pela idolatria. Eles não só matavam, não só exploravam os mais pobres, como nós vemos em Amós, eles estavam entregando todos os seus corpos, a sua vida, todos os seus recursos, estavam entregando os seus próprios filhos para atrair o favor de deuses estranhos. O mais triste, meus irmãos, além de tudo isso, é nós vermos o que Deus fala sobre o povo. Deus trata eles como aqueles que não são mais seus filhos, como se não mais os conhecesse. Bom, continuando no verso de Oséias, agora a gente conseguiu dar um panorama histórico, mais ou menos geográfico, político do contexto de Oséias. Vamos continuar então, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Meus irmãos, fazendo um paralelo bem rápido aqui com a história de Jonas, que nós acabamos de estudar tem pouco tempo. Qual é a primeira coisa que o texto diz que Jonas fez depois que veio a palavra do Senhor, exatamente como é dito aqui no verso 2? Jonas pegou um barco e foi para Nínive. Ele fugiu da presença do Senhor. Então aqui a gente vai conseguir enxergar um paralelo bem interessante entre Jonas e Oséias. Jonas parece ser o completo oposto de Oséias, né? Percebam que Deus pediu para que Jonas fosse pregar a uma nação estrangeira. Se você comparar isso com o fato de Deus pedir a um profeta separado, escolhido, santificado por ele, que faz a vontade de Deus, e pedir para que esse profeta se casasse com uma mulher, e essa mulher viria a trair ele, andar em adultério, em prostituição, enquanto era casado com ele publicamente, eu acho que pregar para uma nação estrangeira é algo muito mais fácil. Aqui no texto não parece expressar, o texto aqui não expressa uma tristeza, uma indignação, nenhum murmúrio, nenhuma atitude de desobediência que Jonas teve quando a palavra do Senhor veio até ele. O texto não fala nada disso sobre Oséias. Só diz que Oséias prontamente atendeu à vontade de Deus. A tarefa que Deus deu para Oséias era muito mais difícil. Até certo ponto humilhante, na verdade, né? Diferente da atitude de Jonas de sentir raiva e indignação por Deus querer salvar um povo estranho, salvar gentios, esse homem não sente raiva por Deus querer que ele case com uma mulher que haveria de vir a trair ele e viver em prostituição. Mais para frente nós vamos ver que, na verdade, ele age com amor com essa mulher, diferente de Jonas. Amém? E ele é obediente, ele não desobedece a Deus. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre Jonas e Oséias. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Quando ele diz aqui a terra, ele está falando do povo de Hebreu como um todo. Okay? Algumas colocações são interessantes aqui para nós fazermos nessa noite, para a gente continuar a exposição e depois irmos para algumas aplicações. É o seguinte, alguns teólogos, inclusive Calvino até acreditava nisso, que esse texto talvez se tratasse de uma alegoria. Ou seja, na verdade, o profeta Oséias ele nunca realmente se casou com uma prostituta, né? Mas como se o profeta tivesse usado uma ilustração, como se ele tivesse falado, criado uma parábola, assim como Jesus Cristo fazia no Novo Testamento, para ilustrar para as pessoas daquela época como que era a relação deles com Deus. Bem? Mas isso não parece ser verdade por alguns motivos. O primeiro deles é que nós não vemos
outros profetas usarem a si mesmo como alegoria, ou usarem essa ferramenta de parábolas ou contar histórias para figurar a relação de Deus com o seu povo, a vontade de Deus. Bom, a forma com que o texto é escrito também não dá para inferir que isso realmente era uma alegoria. O que realmente parece é que isso de fato aconteceu. É o que fica claro para a gente. Tá bom? Uma coisa muito importante que nós vemos aqui, que nós não vemos em nenhum outro livro dos profetas, é o seguinte: Deus usa a própria vida do profeta para encarnar a relação que estava havendo entre Deus e o povo de Israel. Então é como se Deus pegasse Oséias e falasse assim: Oséias, a partir de agora, você vai sentir na sua pele exatamente como eu me sinto. As sensações que você vai ter, exatamente as mesmas sensações que eu tenho. Você vai sentir traído, exatamente como eu me sinto traído. Você vai sentir humilhado, exatamente como eu me sinto. Deus pede para que o profeta tenha uma relação pública com uma mulher que o trairia. Isso seria notório. Aqui o texto não está falando de uma traição apenas. Vai, tome uma mulher que vai trair você com determinada pessoa, que adulterará contra ti uma vez. Não. O texto usa a expressão mulher de prostituições. Então, meus irmãos, eu acho que tem que ter muita coragem para isso. Muita comunhão com Deus. Tem que ser um filho muito obediente de Deus. Imagina, irmãos, para as mulheres talvez seja um pouco difícil imaginar isso, mas para os homens que estão aqui, e que porventura ainda fossem solteiros, se estivesse passando e uma dessas mulheres que costumam ficar aqui embaixo, né, se prostituindo, Deus falasse: ó, você vai até aquela mulher, você vai se casar com ela, a partir de agora vai ser sua mulher. Você vai entender, você vai mostrar para as pessoas como que o pecado dos meus filhos afeta a minha relação com eles. Imagine que, mesmo depois de casados, aquela mulher arranjasse formas de continuar se prostituindo. Exatamente isso que o profeta Oséias fez. Ele não fez isso em 2021, meus irmãos. Ele fez isso 745, 50 antes de Cristo. Amém? Então, Oséias, a vida dele se torna uma dramatização da relação entre Deus e o seu povo. Oséias, você vai ser uma ilustração viva de como que o meu povo me trai, de como que o meu povo desonra a aliança que eu tenho com eles. Nas Escrituras, nós vemos sempre o casamento sendo tratado de uma forma muito séria, como uma união indissolúvel. Deus usa o casamento para figurar a relação de Cristo com a sua igreja. Deus só usa a expressão sendo uma só carne, além do casamento, quando ele está falando dele mesmo e de Deus. Lá em João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, Jesus está orando por nós. Ele vai dizer assim no verso 21: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de Jesus, quando ele ora a Deus por nós, é que nós sejamos um com ele, assim como o próprio Jesus é com Deus Pai. Deus Pai e Espírito Santo são um único Deus. Vivem na mais perfeita comunhão que nós podemos imaginar, na mais íntima comunhão. Lá em Gênesis, capítulo 2,
verso 24, os textos que mais nós lemos durante toda a nossa caminhada cristã, vai dizer assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento é a melhor forma de nós entendermos a comunhão de Deus com o seu povo. Não existe nenhuma outra relação no mundo capaz de figurar, capaz de fazer que nós venhamos a entender quão profunda e íntima deve ser a nossa comunhão com Deus do que o casamento. Então, quando o povo peca, o povo cai em idolatria, Deus está colocando isso com o mesmo peso do que o adultério. Jesus era Oséias, Gomer era Israel. O adultério de Gomer era a idolatria de Israel. Deus trata a idolatria, o pecado, com o mesmo peso, a mesma seriedade do que o adultério dentro do casamento. A gente consegue dimensionar a gravidade do que é o adultério dentro do casamento? Consegue racionalizar isso? Entender a real dimensão? A gente consegue colocar isso num quadradinho e medir completamente as consequências disso? Impossível. Por quê? Porque o adultério ele é atentar contra uma aliança profunda, indissolúvel, feita pelo próprio Deus entre duas pessoas. Então, aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai, que Deus prometeu que o povo seria seu, ela está sendo destruída, violada. É como um homem ou uma mulher que trai o seu cônjuge. Ele dá as costas para essa aliança. Era isso que Deus queria mostrar com o casamento do profeta Oséias, um santo homem de Deus, cheio do Espírito Santo, como uma meretriz. É por isso que o casamento, é por isso que Deus quer que ele se case. Deus não faz com que Oséias tenha um filho e esse filho vai trair ele, para que a relação de Oséias com o seu filho seja então usada para que o povo entenda como que é a relação de Deus com Israel naquele momento. Por quê? Porque a relação de um pai com seu filho, o laço que une um pai ou uma mãe com seu filho, com sua filha, é muito, infinitamente menor do que a aliança de um homem e uma mulher, de um casamento. Só homem e mulher, tá, gente? Não tem mais que isso, não. Só esses dois. É por isso que Deus não dá um filho a ele, uma filha, um primo. Por isso que Deus não manda ele adotar alguém. Ele fala assim: eu quero que você se case, porque nenhuma aliança é mais profunda, nenhuma aliança tem mais peso, tem mais seriedade. Não existe um grau de intimidade maior entre duas pessoas do que o casamento. É por isso que essa aliança tão profunda ela vai ser envergonhada diante dos homens. Ela vai ser traída. Entendem? É por isso que Deus escolhe o casamento. E quando Deus trata, meus irmãos, a idolatria como um adultério, percebam, Deus não está falando somente da idolatria como nós vemos aqui no Antigo Testamento. Construir postes ídolos. Ficar de joelhos diante de um bezerro de ouro. Dar o seu filho, a sua filha para morrer em sacrifício a um falso Deus. Como nós falamos aqui reiteradas vezes, a idolatria não é somente se prostrar diante de imagens. Idolatria é quando você faz com que qualquer coisa tome o lugar de Deus no seu coração. É quando você deposita todas as suas forças, as suas expectativas, a sua esperança, a sua estabilidade emocional, a sua paz
em qualquer coisa que não é Deus. É quando você espera que alguma coisa possa dar para você, alguma coisa que só Deus pode dar. Isso é tão sério, meus irmãos, quanto uma esposa que traz seu marido, quanto um homem que traz sua esposa para Deus. Nós estamos adulterando contra Deus. Nós estamos adulterando a nossa aliança com Deus. É mais grave do que isso. Amém? A idolatria, meus irmãos, é um pecado que vai nos assolar até os nossos últimos dias aqui na Terra. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos, é muito fácil ter expectativas em outras coisas que não são Deus. É muito fácil. Amém? Vamos voltar lá para Oséias. Verso 3. Foi-se ele, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui a gente não vai conseguir ver em nenhum outro livro, ou aqui mesmo em Oséias não tem nenhuma grande explicação ou aprofundamento sobre a vida e a história de Gomer, e também não tem do profeta Oséias. Toda a fonte que nós temos para ter conhecimento sobre a vida de Oséias está aqui no livro de Oséias. Tá bom? Diblaim, e lhe concebeu e lhe deu um filho. Disse o Senhor, verso 4, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Quem foi Jeú, meus irmãos? Jeú foi mais um rei, tá? Usado por Deus, tá? Esse rei, ele tinha um propósito: matar Acabe e matar Jezabel. Deus, no dia em que ungiu esse homem, designou a ele, falou isso para ele, que você vai matar Jezabel. Jezabel será lançada aos cães no Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel era uma região em que já havia acontecido muitos conflitos, muito sangue já havia sido derramado. Jeú, apesar disso, ele acaba desobedecendo a Deus. O texto vai dizer, lá em 2 Reis 10:31, que ele não se apartou dos caminhos de Jeroboão, continuou fazendo o que era mal ao Senhor. Deus ainda faz uma promessa para ele, antes que ele perpetue a sua desobediência, que é o seguinte: porque você me obedeceu, porque você fez o que era certo aos meus olhos, porque você cumpriu o meu desígnio, eu vou abençoar você, e até a 4ª geração dos seus filhos, eles se assentarão no trono. Todos eles se assentarão no trono, até a 4ª geração. Mas ele continuou fazendo o que era mal diante de Deus. Deus promete exercer juízo sobre Jeú. Então, em Jezreel, no Vale de Jezreel, muito sangue havia sido derramado em desobediência contra Deus. É por isso que Deus ordena que o primeiro filho seja colocado nesse nome. E ele diz o porquê: a casa de Jezreel, pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, e farei cessar o reino na casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O que Deus está querendo dizer aqui no verso 5, quando ele fala sobre quebrar o arco, né? Já vemos essas expressões até em algumas músicas, né? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aqui Deus está falando sobre uma derrota militar. Aqui Deus está falando sobre destruir tudo aquilo que trazia confiança do povo de Israel em relação à sua soberania. Aqui Deus está falando sobre destruir as armas de Israel, humilhar eles, sabe? Fazendo que eles não sejam capazes de se defender, que eles não sejam capazes de ofender outras nações no sentido de conquistá-las, ok? Então Deus está falando assim: toda essa estabilidade política e militar que vocês têm, eu vou destruir tudo isso. Não são os arcos que vocês têm, as lanças, os carros, os cavalos, que são capazes de garantir vocês perante outras nações. Eu é que garanto vocês. Então Deus está querendo mostrar que
ele ia destruir tudo aquilo que trazia confiança ao povo de Israel. Então, quebrar os arcos significa isso. Quando o povo de Israel foi levado cativo pelos assírios, uma das atitudes principais, uma das atitudes que os assírios tomavam para destruir, para minar a capacidade do povo de Israel de reconstruir o seu exército é o quê? Impedir que os seus ferreiros, os seus forjadores de armas, igual a gente vê naqueles filmes, o cara com uma bigorna, um calor do caramba, ele batendo com martelo, um metal em formato de espada ou lança, incandescente, aquilo é a figura de um forjador, né? Ele é um ferreiro, então ele é o homem responsável por criar as armas, por forjar as armas. Então eles pegavam os metais, aqueciam a altas temperaturas a ponto daquilo ele ficar incandescente, e aquele ferreiro ele ia com o martelo, a força do seu braço, a força bruta, moldando aquelas armas, moldando os arcos, as espadas, as lanças, ok? Então, até os ferreiros eles eram levados cativos ou mortos, né? Para que o povo ficasse incapaz de se defender, de construir armas. Então é isso que Deus está querendo dizer aqui. Verso 6, tornou ela conceber e deu à luz a uma filha, e disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Deus está dizendo ao povo de Israel que o favor dele não vai mais estar presente na vida do povo de Israel. Deus não vai mais, como é que eu posso descrever isso? Se tornar para Israel, se virar para Israel de uma forma favorável. Ele não vai mais dar o seu próprio perdão. Algumas coisas que nos trazem esperança, irmãos, quando nós encontramos numa situação de pecar contra Deus, é saber da existência da sua graça e do seu perdão. Acho que não poderia existir desespero maior para nós se Deus dissesse para nós que Ele não vai mais nos perdoar. Não existe mais perdão para os nossos pecados. Aí você vai fazer o quê? Você não pode nem, não vale a pena nem você se matar, na verdade, né? Porque você não vai ter o perdão de Deus. Então, nós não vamos ser, meus irmãos, nós não corremos o risco de sermos levados hoje cativos para uma nação. Esse risco talvez não é iminente, né? Tudo pode acontecer na história, né? Mas o risco que nós corremos aqui é de nós passarmos uma eternidade cativos. Todos esses anos que o povo de Israel passou sobre o domínio assírio são os anos que o povo de Israel experimentou do castigo de Deus, da santa ira pelos seus próprios pecados, como resultado dos seus próprios pecados. O inferno nada mais vai ser do que isso. A eternidade experimentando a ira de Deus contra os nossos pecados. O que tem que colocar, meus irmãos, nosso coração em grande preocupação nessa noite, em grande quebrantamento, notar que nós agimos como povo de Israel. É saber que o destino de destruição é iminente para nós se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos voltarmos para o Senhor. As palavras que Deus usa no Antigo Testamento, através dos seus profetas, as comparações, as figuras, são sempre muito fortes, têm um peso muito grande. Todo esse peso tem que ser sentido nos nossos corações, tem que ser levado em conta para nós, por nós, para que nós entendamos o peso dos nossos pecados, o quanto eles destroem a nossa comunhão com Deus. Cara, você imagina, você tem a sua terra, o seu país, a sua identidade, a sua casa. Pessoas estranhas entram na sua casa, roubam tudo que é seu, te espancam, tacam fogo na sua casa, estupram a sua mulher, te levam para um outro país que você nunca viu, impedem você de adorar a Deus. A sua bandeira que você se orgulhava, ela não existe mais, ela está rasgada.
os exércitos, os aviões do seu país, eles estão sendo pintados com a bandeira de outros países. Esses caras estrangeiros estão dentro do seu país desfilando com os tanques que pertenciam ao exército da sua nação. Não pode haver humilhação maior do que isso para um ser humano. A identidade de um homem vem pela sua família, a sua terra, a sua língua e o seu Deus. O castigo que Deus deu para Israel foi fazer com que eles perdessem tudo isso. Eles foram humilhados. E nessa situação, se imagine você se virar para Deus e buscar o perdão, e Deus está com a face virada para o outro lado. Essa foi a consequência dos pecados do povo de Israel. No verso 7, tem uma mensagem muito importante para nós. Eu prometo que eu já vou caminhar para o final agora. Que é o seguinte: porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Como que Deus vai livrar uma nação naquela época sem utilizar os seus guerreiros, os seus exércitos, os seus cavalos? Como? Desde lá do início, desde Saul, Deus tem usado os exércitos, os guerreiros, desde a conquista da terra prometida, ainda com Josué. Deus usa o braço dos homens, daqueles homens. Através das suas armas, Deus faz com que esses homens conquistem outras nações. Como que isso vai acontecer? Vamos abrir lá rapidinho, 2 Reis, capítulo 19. Vou falar para os irmãos o verso. Segunda Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. O rei da Síria vai mandar uma carta para o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um reino do sul, um rei que reinou no reinado do sul, em Judá. Foi um rei temente a Deus, um exemplo para todos os outros reis. Durante o livro de Reis, nós vamos ver o rei Ezequias consultando Isaías. Ao contrário de outros reis que zombavam dos profetas, ele consultava os profetas de Deus. Amém? Vai dizer assim, a partir do verso 9. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis saiu para a guerra contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias. Então o rei da Síria vai enviar um mensageiro a Ezequias, rei do reino do sul de Judá, uma carta. O rei da Síria vai dizer assim: assim falarei a Ezequias, rei de Judá: não te engane, o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Árpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Então o rei da Síria está zombando de Deus. Ele manda uma carta para o rei Ezequias para zombar de Deus, para dizer assim: cadê os deuses de todas as nações que eu e meu pai conquistamos? Eles puderam livrar essas nações do poder da minha espada? O seu Deus para mim não quer dizer absolutamente nada. E o que Ezequias faz, meu irmão? Ele corre para debaixo da mesa, ele dá as costas para Deus e decide por ele próprio, pelo poder da sua mente, pelo seu intelecto, traçar um plano
para se defender do rei da Síria, ele faz o seguinte, a oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a então e subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor, ele vai dizer assim, e orou perante o Senhor dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, o rei da Síria, que zombou de Deus, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras, e lançaram fogo dos deuses neles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Ele não foi se esconder debaixo da mesa. Ele não foi tentar resolver a situação com a força do seu próprio braço. Ele não pediu para que Deus livrasse o povo de Israel, para que ele fosse conhecido como um grande rei, para que ele ficasse registrado para sempre na história de Israel como um rei do Reino do Sul, uma nação pequena que venceu o rei da Síria. É para isso que ele pede, para que Deus livre o povo de Israel? Não. Ele pede assim, saibam que livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos saibam que só tu és o Senhor Deus. Ezequias estava preocupado com a glória de Deus, e não com a sua fama. Para a gente conseguir terminar, irmãos. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, seu Deus, Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Vamos lá agora, mudar para o verso 35. Antes do verso 35, o rei Senaqueribe ele vai sitiar o reino do sul, Judá. Então é como se nós estivessem caminhando para uma derrota iminente, porque eram centenas de milhares de soldados que estavam indo contra Judá. Ok? O reino do sul. E vai dizer, verso 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Verso 35. Então, naquela mesma noite saíram quem? Os carros de Ezequias? Saíram os guerreiros de Ezequias? Saiu o rei Ezequias? Se eu passo, não. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil, e quando se levantaram o restante, então não tinha só 185 mil homens, tinha muito mais. Pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Meus irmãos, vamos voltar lá rapidinho para Oséias, para a gente conseguir encerrar, para a gente entender o que Deus está querendo dizer aqui. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Vamos fazer aqui um paralelo entre o que Deus diz e o que está acontecendo com o reino do norte, Israel, capital Samaria, e o reino do sul, Judá. Enquanto o reino do sul estava sendo governado por um homem idólatra, que perpetuou o caminho de seu pai, que nada mais fez do que levar o povo de Israel a pecar e se distanciar de Deus, no sul havia um homem temente a Deus, que consultava os profetas,
diferente de Jeroboão II, ele não tentou firmar alianças militares com nações pagãs, não trouxe os deuses dessas nações para dentro do reino de Judá, para que ele pudesse trazer uma estabilidade, para que ele pudesse confiar nessas alianças. Em meio a uma ofensa, ele foi até Deus, orou a Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele e da sua nação, para que todos os outros reis conhecessem a Deus. Judá foi poupada e Israel foi levada cativa pelos assírios, porque em Judá havia um homem temente a Deus. O rei fez a vontade de Deus. O rei seguia os mandamentos do Senhor. O rei Ezequias, diferente de Jeroboão II, primeiro, não confiava no poder dos seus arcos, na quantidade de espadas que ele tinha, no poder das nações pagãs com as quais ele fez alianças. O rei Ezequias confiava em Deus. Deus não utilizou nada daquilo que poderia ser usado para que o reino do sul, de Judá, pudesse vir a se vangloriar. Ele não precisou das armas de Judá, não precisou das flechas, não precisou dos carros, dos arcos, dos homens. A profecia que é dita aqui pelo profeta Oséias, no 7, não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, se cumpriu. Deus está dizendo aqui, na sua palavra, o seguinte, que ele odeia, ele detesta. É uma ofensa, é como um adultério, quando nós não confiamos em Deus. Quando nós tiramos a confiança que nós deveríamos depositar sobre Deus e colocamos na nossa sabedoria, nos nossos braços, nas nossas pernas, na nossa experiência, no nosso dinheiro, nos nossos bens, no plano de saúde que você consegue pagar, nos investimentos que você fez, nos advogados que você conhece, na estabilidade do seu emprego como funcionário público. Deus odeia isso. Deus não precisa de nada que nós temos aqui, ou que nada que nós viemos a fazer, para que Ele demonstre o seu poder, para que Ele seja o provedor de tudo que nós precisamos. Deus não precisa de nós para prover coisas para nós mesmos. Isso também nos leva a refletir em algumas coisas, meus irmãos. Muitas das vezes os nossos pecados, algumas situações ruins que nós passamos, são frutos... eu falei pecados, perdão. A consequência de algumas coisas ruins que nós estamos passando, algumas situações, eu falei alguns pecados que estamos passando, mas algumas situações que vêm até as nossas vidas, na verdade, são consequências dos nossos próprios pecados. É Deus permitindo que essas coisas aconteçam como repreensão, como demonstração do nosso amor. Judá não foi livrado das mãos dos assírios, porque tinham grandes guerreiros. Deus mandou um anjo e matou todos aqueles soldados, porque havia um homem que conduziu o povo no temor e na lei de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, o quanto Deus detesta a nossa falta de confiança no seu poder. O Reino do Norte estava desobedecendo a Deus, pedindo ajuda a nações pagãs que odiavam ao Senhor, que tinham uma prática de vida deplorável. O Deus que tirou eles do Egito, de uma escravidão de 430 anos, que abriu o Mar Vermelho, que deu inúmeras vitórias militares contra nações muito maiores e muito mais poderosas, simplesmente foi esquecido. É como se o povo do norte estivesse dizendo para Deus assim: você não é
o suficiente para que nós estejamos em paz, para que nós estejamos protegidos. A sua proteção não é o suficiente. O que Deus faz com o reino do sul, mais fraco? Livra eles da nação mais cruel, da maior potência naquela época, o Império Assírio, sem nenhum homem, sem nenhuma espada, apenas com o anjo do Senhor. Deus detesta, meus irmãos, que nós não depositemos nosso coração em confiança a Ele. As consequências dos nossos pecados vêm até nós, muitas das vezes. Nem todo o sofrimento que nós passamos é porque Deus deseja que nós venhamos aprender alguma coisa. Sim, isso também acontece. Mas alguns sofrimentos, meus irmãos, são causados por nós mesmos, pela nossa falta de fidelidade a Deus, pela nossa falta de confiança em Deus. Coisas ruins acontecem dentro e fora de nós, porque nós não tememos a Deus, porque nós não confiamos neles, que nós estamos como Jeroboão II, como Israel, o reino do norte, buscando aliança com nações pagãs, buscando fortificar o seu exército com nações que não amam a Deus, acreditando que essas coisas são capazes de nos trazer paz, estabilidade, segurança. Isso é uma ofensa para Deus, meus irmãos. Assim como Gomer se prostituía na sua relação com seu marido, quando nós fazemos isso, nós estamos nos prostituindo na nossa relação com Deus. Nós estamos agindo como uma meretriz, como uma mulher adúltera, tendo seu marido, escolhe se deitar com outro. Amém? Tínhamos algumas outras coisas para continuar falando, mas já são 8h17. Eu vou encerrar. Espero que Deus possa fazer uma obra no nosso coração através dessa palavra nessa noite. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua provisão, Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite. Nos perdoa porque nós olhamos para a Tua palavra, nós não conseguimos enxergar, Deus, a gravidade dos nossos pecados. Nós, às vezes, Deus, nos colocamos em uma zona de conforto, Deus. Esquecemos, Deus, que estamos ofendendo ao Senhor, Deus. Nos perdoa, Deus, pela nossa falta de confiança em Ti, Deus. Nos perdoa pela nossa idolatria, que é demais, Deus. Nos perdoa, Deus, pelo esquecimento da Tua glória, Deus, da Tua majestade, da Tua presença, Jesus. Não deixe que essas palavras que estão escritas nesse livro, Senhor Deus, do profeta Oséias, sejam esquecidas por nós, Jesus. Não deixa, Deus, mas grava essas palavras nos nossos corações. Lança a luz, Deus, dentro do nosso ser, dissipando, Deus, as trevas que há dentro de nós, para que nós venhamos a enxergar, Deus, a nossa pecaminosidade. Além disso, Deus, eu te peço, não deixe que os nossos olhos estejam tapados para o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Apesar do adultério, Deus, das traições, da prostituição de Israel, Senhor, ainda assim, Deus, o Senhor purificou aquele povo para Ti, Deus. O Senhor separou ele para Ti, Deus. O Senhor, Deus, perseverou ele. Eu te peço, continue, Deus, fazendo de nós um povo temente, que ama o Senhor, que se aparta dos seus pecados, Deus. Queremos ser, Deus, como o rei Ezequias, Senhor Deus, que não confiou, Senhor Deus, na força de seu braço, que não se intimidou, Deus, com as ofensas, Deus, do inimigo, que não buscou, Senhor Deus, confiança em outras coisas a não ser no Senhor. Como o rei Ezequias, Deus, queria ser abençoado para a Tua glória. Em nome de Jesus, Deus, converte os nossos corações nessa noite. Nós clamamos a Ti, Deus, nós suplicamos a Ti misericórdia. A Tua graça, Deus, faça uma obra verdadeira em nossos corações.